A paz do Senhor a você que está nos assistindo através das redes sociais, através do Facebook e do YouTube de nossa igreja. Eu gostaria de convidar você a orar ao nome do Senhor nosso Deus neste momento, para pedir que Ele venha abençoar os louvores que serão cantados e a palavra que será ministrada ao meu e ao teu coração. Vamos orar ao Senhor nosso Deus? Senhor, meu Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em teu nome, neste momento eu lhe peço que venha abençoar os louvores que serão cantados, a palavra que será ministrada, que tudo, Senhor, o que for feito nesta noite seja para a honra e a glória do teu santo nome, para que, Senhor, pessoas possam ser transformadas, pessoas, Senhor, possam ser impactadas, independente do local onde elas estejam, ou da forma, Senhor, a qual elas vierem a assistir a esta gravação. Que o Senhor ajude, que pessoas, Senhor, possam crer no teu santo nome e através dos louvores e através da palavra possam entregar as suas vidas ao teu santo nome e possam alcançar a tua salvação. Meu Deus, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu lhe peço e agradeço. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Tenho uma palavra pra você, não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo para sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo.
podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar. Confiarei, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és guia-me para quem tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para quem tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para quem tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para quem tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu.
Tu és meu. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se o Senhor estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se o Senhor estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se
chamado e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. E eu agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Saúdo você que está conosco ouvindo os louvores através desse vídeo, através das redes sociais. Lembrando que você pode se inscrever no nosso canal ali no YouTube e também na nossa página no Facebook. Você pode dar sua curtida. Sempre que tiver um vídeo novo, você será notificado. Então você não vai perder nenhum vídeo da nossa igreja. E eu gostaria de convidar você a, juntamente comigo, ouvir a palavra do Senhor que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26, versículo 36 em diante. Nós estaremos fazendo uma exposição da palavra do Senhor aqui ao meu e ao teu coração, e à medida que nós formos trabalhando nessa passagem, estaremos lendo os versículos. É uma passagem que você já deve ter ouvido, que conta ali os últimos momentos de Jesus, começando ali no Getsêmani, e hoje nós vamos falar sobre as lições que nós aprendemos com Jesus no Getsêmani, lições de oração, propósito e vitória. Então, o Getsêmani, para você que é estudante da Bíblia, sabe que ali Jesus ele se retira para orar, juntamente com alguns dos seus discípulos, e quando ele se retira ali para orar, ele passa por um momento de intenso sofrimento, a qual a Bíblia diz que foi um sofrimento extremo, porque estava se aproximando do momento a qual Jesus seria entregue pelos judeus aos romanos para ser feito como sacrifício por nossos pecados. Então o Getsêmani, como até tem um hino que narra a história ali, que no Getsêmani foi que meu Jesus, ele orou, falando do sofrimento. Então você vai entender que o Getsêmani, ele representa um momento a qual Jesus passou por profunda dor antes de ser entregue. Vamos lá? Então o versículo de número 36 diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além a orar. Que aprendemos no versículo 36, que a oração ela é o primeiro passo para quando você está prestes a enfrentar o pior momento de sua vida. Quando você estiver diante de uma expectativa horrível envolvendo a sua alma, a primeira atitude que você deve ter é se afastar e orar. Assim como Jesus, ele deixou o lugar aonde ele estava e foi até o Getsêmani para orar. Não importa o que esteja acontecendo ou o que venha a acontecer na sua vida, o primeiro passo é a oração. Por mais difícil que seja para você enxergar um norte à frente daquilo que você está passando ou daquilo que você sabe que irá passar, o primeiro passo é orar, porque orar envolve algo muito importante, que é ter uma comunhão, um relacionamento com Deus.
Nós sabemos que Jesus, ele é o próprio Deus, mas também Jesus, ele era um homem como eu e você, como a Bíblia diz, que Jesus, ele era 100% homem, 100% Deus, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Mas mesmo ele tendo essa parte divina, ele era humano. E como humano, ele também precisava ter esse relacionamento com Deus. Mais ainda, para que nós tivéssemos esse exemplo, que quando nós sabemos que angústias virão para a nossa vida, nós devemos não recorrer a ou B, mas sim recorrer à oração. Porque a oração, se formos dar uma definição bem prática, oração é conversar com Deus, é falar com Deus, é dialogar com Deus. Espera aí, mas oração não é eu falar com Deus? Sim, mas também é você ouvir Deus falando com você. A oração não é uma via de mão única, ela é uma via de mão dupla. É você falando com Deus e Deus falando com você. Porque é através da oração que a sua alma se torna forte, que a sua vida se torna mais íntima com Deus. É interessante que quanto mais você tiver o hábito de orar, quanto mais você tiver o hábito de conversar com Deus, de falar com Deus, mais íntimo você será de Deus. E interessante é que quando você tem um amigo íntimo, você conta tudo da sua vida para ele. E quando você se torna íntimo de Deus, você passa também a expor a sua vida. Oração, ela não é um conjunto de palavras bonitas, ordenadas, cheia de adjetivos, cheia de pronomes lindos, de palavras ricas, de palavras raras, não. Oração é um diálogo. Por mais simples que seja a forma que você fala, lembre-se que o Espírito Santo, ele é quem pega a nossa oração e intercede por nós perante Deus, com gemidos inexprimíveis, que não podem ser traduzidos por palavras ou ações. Lutero falava que a oração, ela é o suor da alma. A oração é o exercício da comunhão com Deus. A oração é o exercício de uma intimidade com Deus, de um relacionamento mais profundo com o nosso Senhor. Por isso, que diante de qualquer problema, de qualquer angústia que você venha a enfrentar, ou que já está enfrentando na sua vida, a oração, ela é o primeiro passo. O segundo passo é não se isolar. Versículos 37 e 38 diz assim, do capítulo 26 de Mateus: E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Olha que interessante. Ficai aqui e velai comigo. Jesus, no Getsêmani, ele estava sentindo uma profunda angústia e tristeza. E o que Jesus ele procura? Nós vemos aqui no versículo 37 e 38 que Jesus procura a companhia das pessoas que ele ama, daqueles 3 discípulos que eram mais íntimos de Jesus, que eram mais chegados de Jesus. Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João. Interessante é notar que João, no seu evangelho, ele se intitula como o discípulo, o apóstolo a quem Jesus amava.
Então é interessante que Jesus, mesmo no momento ali de angústia, o que ele faz? Ele procura a companhia dos seus discípulos mais chegados. Ele procura a companhia dos seus discípulos mais amados. E nós, quando estamos passando por momentos de aflição, por problemas, por angústias na nossa vida, é nosso dever procurar a companhia de pessoas que amamos, pessoas que nós temos um relacionamento. Pensa bem, Jesus estava prestes a ser morto, Jesus sabia o que ele ia passar, e ele não queria que os outros discípulos vissem o estado a qual ele se encontrava, mas para Pedro, Tiago e João, pessoas que ele sabia que o amavam, não mais do que os outros, mas que eram mais íntimos, ele mostra o quê? Que eles podem ver, que não se escandalizariam com o que iria acontecer naquele momento, com o seu angústia, com o seu sofrimento. Então, quando você estiver passando por essa situação, busque pessoas para estar ao seu lado. Porém, você tem que entender que são pessoas que sabem lidar com os problemas que você está enfrentando. São pessoas que sabem lidar com as crises que você está enfrentando. Pessoas que mesmo na dificuldade que você encontra, podem te ajudar a fazer alguma coisa. Porque o grande problema das pessoas é serem bocas abertas e dizerem para pessoas erradas a situação a qual elas se encontram. O grande erro das pessoas é achar que todo mundo torce para o seu bem. E a realidade é que existem pessoas que torcem pela ruína dos outros. Existem pessoas que torcem pela desgraça dos outros. Isso é verdade. Então, dentro da sua família, você tem que procurar pessoas que são maduras espiritualmente e psicologicamente para serem amparo para a sua vida. Dentro da sua igreja, você tem que procurar pessoas que são maduras espiritualmente, pessoas que são psicologicamente estáveis, para te ajudar no problema qual você se encontra. Afinal de contas, um cego pode guiar outro cego? Ambos não cairão no caminho? Então é interessante você notar, você precisa compartilhar com alguém. Você precisa, nós seres humanos somos seres sociáveis. O que significa isso? Que nós precisamos conviver com outras pessoas no decorrer da nossa vida. Só que você tem que aprender a selecionar as pessoas que fazem parte do seu círculo pessoal de convivência. Mas, irmão, você está dizendo que eu não tenho que amar todo mundo? Claro que tem. Mas amar não significa que você tem que conviver com a pessoa, enfiada na casa da pessoa, contando os seus problemas para a pessoa, dizendo a sua vida para todo mundo. Não! Existe alguém, como diz o provérbio, existe amigos que são mais chegados do que irmãos. E são essas pessoas que você tem que ter a consciência que elas vão te oferecer conforto e companhia nos momentos que você estiver angustiado. E só voltando, duas coisas, que tem que ser pessoas maduras espiritualmente, que não vão se escandalizar com aquilo que você vai falar, e pessoas que são psicologicamente estáveis, para conseguir te aconselhar e te auxiliar na sua dificuldade. E Jesus encontrava em Pedro, Tiago e João homens, discípulos, amigos, família, a qual ele podia contar naquele momento no Getsemane. Em terceiro, derrame sua alma diante de Deus. Versículo 39, parte A, diz assim: e indo um pouco mais diante,
que Jesus fez? Ele se prostrou sobre o seu rosto, orando. Então Jesus, naquele momento, ele abaixa o seu rosto, provavelmente, conjecturando aqui, ele se jogou em terras, sobre a terra, melhor dizendo, com o seu rosto ali para o chão e começou a orar. É como se Jesus lançasse naquele momento e sua alma, porque ele era humano completo, né, com corpo, alma e espírito, tinha uma tricotomia em Jesus. Então, ele se lança ali e ora, como se ele se jogasse, sua alma se lançasse naquele momento. E nós devemos aprender que uma das possibilidades mais belas da oração é você poder derramar-se diante de Deus. É você se jogar perante a presença de Deus. É você se humilhar perante Deus. É você colocar-se como insignificante e dizer: Deus, eu dependo completamente de Ti. Se não for o Senhor, nada. Eu não existo, não tem mais nada. Isso é se derramar. Isso mostra um Jesus que naquele momento, ele estava o quê? Ele estava assim vulnerável como homem. E por isso ele sente a necessidade de se humilhar, de colocar Deus como superior na sua vida, engrandecer a autoridade do Pai. Mesmo ele sendo um com Deus, ele mostra que como humano estava vulnerável. E agora ele se lança diante do Pai, implorando pela misericórdia de Deus, para que não o livrasse, mas que, se possível, passasse dele esse cálice. Versículo 39, parte B agora, diz assim: nós lemos que Jesus, ele se prostrou sobre o seu rosto, e agora ele diz o seguinte na sua oração: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, porém, não como eu quero, mas como Tu, o Pai, Ele quer. Sabe o que Jesus nos ensina nessa lição no Getsêmani? Jesus, Ele não esconde o seu desejo. Se possível, passe de mim esse cálice. Jesus, ele fala para Deus como ele se sente. É bem verdade que Deus Pai, ele conhece o nosso pensamento. A Bíblia diz que antes que houvesse palavra alguma na nossa boca, o Senhor, ele já conhecia. Sim, mas Deus, ele quer que você diga, né? Antigamente a gente cantava o hino, nós que somos assembleiano até o tutano, nós cantávamos assim: conta para Jesus aonde é a tua dor. E você precisa falar para Deus como você se sente. Você precisa dizer para Deus: Deus, sou pecador. Deus, eu sei que eu estou nessa situação. Eu sei que eu não estou aguentando. Abre o seu coração, faz igual Jó, fala mesmo. Todo mundo lembra, né, que Jó, ele era um homem justo, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Mas teve um momento que Jó não aguenta. Jó fala: amaldiçoado seja o dia que eu nasci. Que não tenha mais luz no dia, que sejam trevas. Por quê? Porque o dia que eu nasci seja um dia terrível, devido àquilo que eu passo, que eu estou passando. Se for mais à frente, você vai ver que Jó ele começa num desespero, dizendo: olha o que eu fiz, olha o que está me acontecendo. Você precisa se expor. A gente pensa que a gente está dentro ali de uma bolha, e a gente não precisa mostrar que a gente é fraco. A gente precisa mostrar sempre que é forte. Mas não. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa no quê?
na nossa fraqueza. Quando nós estamos mais vulneráveis, é ali que o poder de Deus fica mais evidente. Eu não estou aqui dizendo para você que você deve blasfemar contra Deus, como fez a mulher de Jó, amaldiçoa esse Deus e morre, não. Mas você tem que rasgar essa capa de superioridade, de dizer que você é forte e mostrar sou fraco mesmo, Deus. Eu estou aqui nesse momento, eu não aguento, Senhor. Se não for o Senhor me estar junto comigo, eu não vou mais à frente. Entenda, não há pecado algum em dizer a Deus como você se sente, desde que você não se torne arrogante. Não haja arrogância naquilo que você fala, que não haja murmuração naquilo que você fala, mas você precisa dizer para Deus: Deus, eu sou humano, limitado, eu sou frágil. Você tem que começar a ser transparente com Deus nas suas orações. Mostrar a Deus: não aguento, se possível, afasta de mim esse cálice. Tira de diante da minha presença. O cálice aqui, o que representa? Representa o sofrimento que Jesus havia de padecer mais à frente, que é o seu julgamento, o seu castigo físico, a sua morte e todo o peso do pecado de toda a humanidade ainda assim em cima dele. Pensa bem, pensa como Jesus estava naquele momento. Jesus sabia o que ele ia sofrer. Jesus tinha consciência do quanto ele seria desprezado. Jesus tinha consciência do quanto ele seria castigado, do quanto ele seria machucado, e ainda mais do quanto o peso do pecado seria imposto sobre ele. Imagina a situação. Tudo isso sobre um homem. Se nós, com a nossa vida, coisas tão pequenas, nós já nos descabelamos, desesperamos, imagina Jesus. A Bíblia fala que Jesus estava em tão grande agonia que ele suou sangue e água. Jesus, sabendo do seu sofrimento, ele fala para Deus, ele mostra para Deus a sua fragilidade como homem. Porém, ainda no versículo 39, nós lemos o seguinte: Jesus ele ora: meu Pai, se possível, faça o quê? Passa de mim esse cálice, porém, não como eu quero, mas como tu queres. Quinta lição de Jesus: conhecer que as coisas são para a glória de Deus, que são para Deus. O nosso sofrimento é para a glória de Deus. O que nós passamos não é para a nossa glória, é para a glória do Pai. Nós devemos entender o quê? A vontade de Deus. Só que não basta a gente conhecer a vontade de Deus. A gente precisa fazer o quê? Decidir vivê-la. Não basta você entender o que Deus quer para você. Você tem que decidir colocar a sua vida nas mãos de Deus. Sabe, tem um salmo que a gente sabe de cor até, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. É maravilhoso citar, mas viver que é difícil. Por quê? Porque quando você entrega a sua vida para Deus, é como se você estivesse em um navio, a qual você não tem controle da direção ali do manche para onde o navio ele vai te levar.
E assim tem que ser sua vida. Né? Como diz aquele hino da harpa, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. É assim, é você largar o controle da sua vida e entregá-la para Jesus, entregá-la para Deus, ao ponto de você viver, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha que interessante. Você tem que conhecer a vontade de Deus para a sua vida, mas também viver essa vontade. Você tem que conhecer o propósito de Deus para a sua vida, mas também decidir viver o propósito de Deus. Ah, mas o propósito de Deus não é o que eu quero, o problema é teu. Quando você está em Cristo, você tem que aprender a viver aquilo que Cristo quer para a sua vida. Porque você não manda mais em você, quem manda na sua vida é Deus. E com Cristo, Ele vai te levar a lugares não para te exaltar, não para te engrandecer. Porque Deus não divide sua glória com ninguém, mas para a glória dele. E saiba que todas as coisas, quer sejam boas, quer sejam ruins, contribuem para o bem daqueles que estão em Cristo, daqueles que foram chamados pelo seu decreto. É claro que, vamos abrir um parênteses, que sua negligência e o seu pecado não incluem na lista das coisas que contribuem para o seu bem, tá bom? Jesus no Getsêmani, apesar da sua agonia terrível, Jesus tinha motivos para reclamar da vontade de Deus, tinha motivos para desistir, mas Jesus ele não faz, o que ele faz? Para nos deixar um exemplo lindo, ele fala, não seja como eu quero, mas como tu queres, seja feita a vontade de Deus na minha e na sua vida. Sexta lição está no versículo 40 a 41, diz assim: Jesus ele voltou para os seus discípulos e os achou adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai, para que não entrei em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, a sexta lição que nós aprendemos ali no Getsêmani é: o valor da luta só você conhece. Jesus, ele leva Pedro, Tiago, João, pessoas que ele amava, ao Getsêmani, para que eles pudessem fazer o quê? Lhe fazer companhia. Sim, como nós falamos anteriormente, que a gente não deve se isolar. Mas ele precisava de companhia física, mas também de espiritual. Ele precisava dos três ali presente, mas também que os três o ajudassem em oração, estivessem, em alguma tradução diz assim, vigiando comigo, né? Ao invés de velar. Mas o que acontece? Eles não entendem. Eu acho interessante. Jesus vinha falando com eles diversas vezes, ó, eu vou morrer, eu vou me sacrificar, vai se cumprir as escrituras. E eles ouviam isso, mas eles não entendem naquele momento o quê? Que o fim, a morte de Jesus estava próxima. E eles, como todo mundo praticamente, vai lá, cansou, dormiu. E não continua ali, dá o calor humano, a presença física e a oração que Jesus pede. Sabe, uma grande verdade é que nem sempre seus amigos mais íntimos, até mesmo aqueles confidentes lá do começo, podem até te aconselhar bem, mas às vezes não vão entender o
que você está passando. Não vão entender o seu sofrimento. Não vão entender a sua angústia. Às vezes não é por maldade. Às vezes não é por falta de amor. Mas é por falta de um pouco de empatia, sabe? De se colocar no lugar do outro. De sentir a dor que o outro sente. É muito triste quando eu e você somos incapazes de sentir o que o outro sente. Quando somos incapazes de sentir a dor dos outros. Nós tendemos a se comover, a prometer, a estar perto, mas a não interagir mais profundamente, a não se envolver mais profundamente. E às vezes a gente faz isso, nós fazemos isso, porque não conseguimos sentir a dor do outro. Achamos que sempre existe alguém que sofre mais, que tem mais problemas, mas que o problema daquela pessoa não é grande o bastante para que nós tenhamos uma atenção maior por ela. Por quê? Não entendemos, não sentimos, não praticamos ter empatia pelos outros. Mas a ordem de Jesus é: ficai comigo e vigiai. Ou seja, entenda o que eu vou passar, entenda o que eu vou sofrer, sinta comigo a dor que eu estou sentindo, compreenda o peso que eu estou sofrendo neste momento. E Jesus, quando ele volta, os discípulos ali, os 3 estão dormindo, Jesus acorda eles e os adverte sobre a necessidade de vigiar e orar, para não serem vencidos pela tentação. No caso, a tentação de não valorizar aquele momento a qual eles estavam, diferente dos outros que não estavam ali. Porque Deus, ele sempre coloca pessoas próximas em situação para que nos possa ajudar. E você tem que entender que você não está ali por mero acaso. Cristão não acredita em acaso, não acredita em destino, não acredita em sorte, isso é coisa do mundo. Nós acreditamos o quê? Na providência divina, nos decretos divinos já pré-estabelecidos. Nada acontece sem a permissão de Deus. Então, se você está ali naquele momento, é porque Deus te colocou para estar naquele momento. Não foi porque você não tinha nada para fazer na sua casa, você estava perdido, não. Foi Deus que te colocou naquele momento, naquela situação. E se Deus te colocou naquela situação, é para você agir. Não é para você dormir, simplesmente. Ah, mas irmão, não dá. Dá sim. Porque você precisa ter a consciência que amor é você colocar os interesses do outro à frente dos seus. Mas irmão, eu vou perder. Jesus ensinou, ser cristão às vezes é perder mesmo. Irmão, eles vão fazer de bobo sim, que ser cristão é isso. Jesus ensinou, se alguém te pedir a capa, dá a túnica. Se alguém te bater de um lado, oferece o outro. Ah, mas eu vou estar perdendo, vai. Aí você está entendendo o que é o cristianismo. A Bíblia ensina, ninguém tem maior amor do que este, que faz o quê? Que dá a sua vida. Dá. Ah, mas pensou Jesus questionando lá com Deus? Ah, mas pai, eu vou morrer, o povo não vai me aceitar.
o povo vai matar em meu nome. Não, Jesus não fez isso, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que Deus, ele amou o mundo. De que forma? De tal maneira que deu como presente seu Filho unigênito, o único da espécie, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Então, muitas pessoas, elas não valorizam o sofrimento das outras. Elas não entendem o momento que as pessoas estão passando e criticam. Zombam, esquecem, fogem e não aceitam. Irmão, aprenda uma coisa. Não desista. Mesmo que as pessoas que você ama, que você confie, não valorizem a sua luta, não entendam o momento que você está passando, não reconheçam a sua dor, não entendam ou compreendam o motivo de que você está triste e abatido. Não desista, mesmo que as pessoas não reconheçam o potencial da sua luta. Mesmo que as pessoas não estendam a mão para te ajudar, não desista, mesmo que essas pessoas sejam aquelas que você ama. Sabe por quê? Porque Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então você não tem motivos para desistir. Se o mundo te abandona, Deus te acolhe em seus braços como um pai. 7ª lição. Deus, ele é pai até no Getsemane, até no momento de dor. Versículo 42 diz assim: e indo segunda vez, orou, dizendo, olha como Jesus fala com Deus: meu Pai, se este cálice não passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. Jesus, ele chama Deus de meu Pai, né? Interessante que muitas pessoas pensam que Deus, ele é um carrasco, de um lado ele tem uma balança na mão, e na outra mão ele tem uma espada, pronto para decepar a sua cabeça. E não consideram Deus como Pai. Deus, ele fala que ele nos quer como seus filhos. Lembra que João fala que Jesus, ele veio para os que eram seus, mas quem não recebeu, perdeu esse direito. Mas todos aqueles que recebem, foi-lhe dado o quê? O direito de serem chamados do quê? Filhos de Deus. Né? E Paulo ainda complementa colocando um açúcar para ficar até mais bonito, que nós podemos chamar Deus de Abba, Pai. Nós podemos ter mais intimidade, como filhos legítimos, não como filhos secundários, mas como filhos de sangue, filhos com direito à herança, com direito aos privilégios de filho natural. Então, até no Getsemane, Deus estava com Jesus como Pai. Deus estava com Jesus como um pai cuidando. Em nenhum momento, Deus abandonou Jesus. Desde o momento que Jesus foi concebido, até o momento que ele sobe aos céus em Atos 1, Deus não abandonou Jesus. Nem tampouco na cruz Deus abandona Jesus. Mas ele estava como pai, cuidando do seu filho, até no momento de mais sofrimento, até no momento de mais angústia.
E Jesus fala: cumpra-se a tua vontade, dizendo ao Pai. E é assim que é o filho. Filho que é filho, cumpre a vontade do seu pai. Filho que é filho, obedece às ordens do seu pai. E assim temos que ser nós. Não só ouvintes, mas também praticantes. 8ª lição. Agora, versículo 43, 44. Nós vamos ver que quando Jesus ele chama Deus de Pai, ele fala: Pai, cumpra-se a tua vontade. Agora o Pai, ele manda o quê? Consolo e força para Jesus. Versículo 43 e 44 diz assim: e voltando, achou-os outra vez quem? Pedro, Tiago e João. Adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. Resumo da história, tá todo mundo dormindo. 44 diz assim: e já deixou os caras dormindo, voltou e orou terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormir e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Então, Jesus, ele volta para os seus discípulos e ele pega os caras dormindo. Afinal de contas, os caras provavelmente devem ter trabalhado muito, dormiu. Só que dessa vez, Jesus ele já está o quê? Revigorado. Pelos momentos que ele passou em oração pelo Pai, com o Pai, de ser entregue à vontade do Pai, de reconhecer a vontade do Pai, seu coração já está mais leve. Ele fala: ó, vocês estão dormindo? Dorme mais um pouco, reposa, que já está chegando a hora. Jesus agora, ele já está como? Já está fortalecido pelos momentos de oração que ele passou, pelos momentos de intimidade com Deus. O que fortalece as nossas vidas é o nosso particularzinho com Deus. É o nosso momento que você se tranca e fala com Ele, que você se derrama, se joga, seu coração se quebra, se quebranta, e você vai ali falar com Deus. E nesse momento, você percebe que você acha força da onde você não tinha. Porque, como eu falei, oração não é você falando com Deus, mas é você falando com Deus e Deus falando com você. Ah, mas eu oro e não escuto Deus falando. Uai, ora com o coração que você vai sentir Deus. Afinal de contas, você tem que começar a ter o quê? A sua experiência com Deus. Não viva da experiência dos outros. Ah, porque o irmão subiu lá, Deus fez isso. Ah, porque o irmão orou. Não! Ah, porque o meu... Não! É você que tem que ter uma experiência com Deus. É você que tem que ter o seu momento com Deus. Não viva da vida dos outros. Viva a vida que Deus quer proporcionar para você. A experiência que Deus quer proporcionar para você. Aprenda isso. Mas, se você for lá em Lucas, você vai ver que Lucas fala uma coisa bem legal. Que quando Jesus ele está nesse momento de oração, aparece um anjo e consola o Senhor, devido àquela tamanha agonia, ao ponto de Jesus suar sangue e água. Então, pensa bem, para acontecer isso, né, o famoso suor de sangue e água, que é um fenômeno extremamente raro, mas possível, a pessoa tem que estar no momento de angústia psicológica e um peso físico muito grande. E Jesus estava ali naquele momento, sabendo do que ia passar, com o pecado da humanidade sobre ele. Toda a pressão do mundo estava concentrada na pessoa de nosso Jesus. 9ª lição.
Você já orou, já foi confortado, você já se derramou, já se entregou, já está fortalecido. O que você precisa agora? Perseverança. Versículo 43 e 44, que nós lemos que Jesus já está mais calmo. Agora Jesus sabe, a hora vai chegar. Eu vou continuar firme aqui onde eu estou, esperando que eles venham e me leve para ser julgado. Não adianta você ser fortalecido e parar. Você tem que aprender que o consolo celestial, ele vem sobre a sua vida, mas para que te motive a continuar. Crente que para, cristão que para no meio da caminhada, ele não chega a lugar algum. Você tem que continuar aonde Deus te colocou. Você tem que continuar perseverando nos caminhos que o Senhor designou para a sua vida. Lembra lá que eu já falei que você entrega a sua vida ao Senhor, tem que dar a direção e o controle dela para Deus? Agora você tem que fazer o quê? Tem que perseverar naquilo que Deus planejou para a sua vida. Nota, nós cremos no livre-arbítrio, mas eu acredito que você, como cristão, que não vive mais a sua vida, mas Cristo vive em você, você tem que entregar todas as suas decisões para Deus. Afinal de contas, o homem que decide por si próprio tem a tendência de decidir pelas coisas erradas, mas o homem que decide segundo a vontade que Deus tem para a sua vida, ele toma as decisões certas. Porque a sua vida não é vivida pelo que ele acha, nem tampouco pelo que ele pensa, mas pelo que a palavra de Deus diz que é caminho para a sua vida. Caminho que conduz para o céu. Porque a sua vida tem que ser baseada no quê? Na palavra, na vontade de Deus. E não é você que acha ou pensa, mas você vive o que a Bíblia diz que é certo e condena aquilo que a Bíblia diz que é errado. Então você tem que perseverar naquilo que você está fazendo, naquilo que você está, no caminho que Deus colocou você. A gente tem que ter sempre um foco na nossa vida, uma direção. E quem mostra essa direção, esse norte para a nossa vida é o quê? É Deus. Não é eu, não é meu vizinho, não é minha família, é Deus. Interessante falar de Jesus, não podemos esquecer disso, é que sempre Jesus, ele era tido como uma pessoa que ensinava com autoridade que ninguém via. Mas sabe por que as pessoas diziam que Jesus ensinava com autoridade? Porque ele ensinava, mas realmente vivia o que ensinava. Jesus ensinava as pessoas a se doarem pelas outras pessoas. E toda a sua vida, Jesus se doou até o momento da morte. Jesus ensinava a amar as pessoas. E Jesus amava as pessoas. Jesus ensinava as pessoas a perseverarem. E Jesus perseverou até o fim. E interessante é notar que Paulo ensina que ele perseverou até o fim de forma humilde, como uma pessoa serva até a morte. Ele se humilhou, e a morte de cruz. E agora é chegada a hora. Versículo 45 e 46. Jesus estava decidido, e precisamos passar por todas as situações da vida, quer sejam boas ou más. Normalmente nós somos gratos a Deus quando as coisas boas vêm, mas também temos que aprender a ser gratos a Deus quando as coisas boas
se vão e vêm as coisas más. Lembra de Jó? A mulher de Jó fala assim: Jó, tá vendo essa situação? Amaldiçoa o seu Deus e morre de uma vez, acaba com esse sofrimento seu. Mas Jó, como uma pessoa que sabia receber o bem de Deus, mas também o mal, ele fala: como está parecendo uma doida mulher. Como a gente ia receber o bem de Deus e não o mal? Bendito seja o nome do Senhor. Aprenda que, quando vier os dias maus, também é momento de agradecer a Deus. Nada que acontece na nossa vida, com exceção, como eu falei, dos nossos pecados e da nossa negligência, não tem um motivo, não é sem motivo, tem um motivo. É nos fortalecer, nos ensinar, nos provar e nos tornar dignos de sermos participantes da glória de Deus. Afinal de contas, até o nosso sofrimento serve para quê? Para exaltar o nome de Deus, para que as pessoas olhem para a nossa vida e reconheçam que existe um Deus que cuida dos seus filhos. Assim como Jesus, venhamos a passar os momentos de angústia na nossa vida como servos fiéis, como pessoas que têm uma convicção, que não têm uma fé de aparência, mas têm uma fé com obras, uma fé com ação, que proclama, que crê no nome de Jesus, e quando vem a dificuldade, crê realmente e não foge. Um grupo de pessoas que diz que Deus é bom o tempo todo, e quando vem os tempos de tempestade, ainda crê que Ele é bom. Amém? Tudo que Jesus passou na cruz nos ensinou muito. Sigamos o exemplo de Jesus. Como Paulo diz: sedes meus imitadores, como eu sou de quem? De Cristo. Ou seja, copia mesmo, na cara dura, copia o que eu faço, assim como eu copio o que Jesus fez. Vamos orar? Senhor, meu Deus e eterno Pai, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós ouvimos a Tua palavra. Que, Senhor, que tudo que foi falado, que seja para a nossa edificação, que possa, Senhor, penetrar em nossos corações, de tal forma, Senhor, que produza um movimento nas nossas vidas. Nós cremos, Senhor, que o verdadeiro avivamento, ele vem pelo poder da pregação da Tua palavra. Então te pedimos, Senhor, aviva a nossa vida. Aviva, Senhor, a nossa vida como fizestes antes. E nos torna fortes, Senhor, para vivermos o tempo de angústia. Que ainda, Senhor, que falte tudo na nossa vida, que nós possamos ser gratos ao Teu nome. Que ainda, Senhor, que a enfermidade venha sobre nós, possamos permanecer firmes e jamais retroceder dos Seus caminhos. Meu Deus, aumenta a nossa fé, não deixe o nosso amor esfriar, não deixa nós voltarmos para trás, olhar para as delícias do mundo e nos perdermos na nossa caminhada. Meu Deus, nesta hora eu te suplico que venha perdoar os nossos pecados, que muitas das vezes, nos momentos de dificuldade, de angústia, nós perdemos a cabeça e pecamos contra a Tua face. Negamos o Teu nome, falamos contra Ti e não cremos no Teu grandioso poder. Senhor, nos ajuda a sermos imitadores de Cristo, que mesmo que venhamos passar pelo que Cristo passou, pela morte, pelo sofrimento, pela dor, como aconteceu ali naquele jardim, que possamos perseverar fortes nos Teus caminhos. Meu Deus,
Também eu lhe peço agora, por cada família enlutada, Senhor. Cada irmão, Senhor, que perdeu um ente da sua família nessa crise, que o Senhor venha fortalecer as suas almas, a sua vida psicológica, e venha permitir, Senhor, que eles tenham um refrigério nas suas almas, e possam ainda, Senhor, crer que independente do que aconteceu, o Senhor continua sendo o mesmo Deus e Pai. Senhor, também te agradeço por cada pessoa que juntamente conosco louvou o teu nome e ouviu a tua palavra, que a tua